ver se agora vai. Diana, seja bem-vinda. Oi, Opa! Vânia. Que Boa bom, doutora noite. Luciana. Boa Tudo noite. bom? Boa Eu noite. estou bem. Boa noite. Que alegria ter você aqui conosco hoje, A doutora alegria é Luciana. minha. Obrigada, Vânia, pelo Nossa, muito convite. bom. Agradeço ao Fórum pelo convite. Não podia deixar de aceitar. Muito obrigada. Eu queria muito agradecer sua presença conosco, meu nome, em nome de toda a diretoria, da equipe técnica do Fórum, porque você, para nós, é um exemplo de uma profissional super competente, né, numa área vital, que é a promotoria de justiça. Então, eu vou iniciar fazendo uma apresentação sua e depois vou deixar você discorrer para nós aqui sobre o que é uma promotoria de justiça. Então, a doutora Luciana Imaculada de Paula, ela é promotora de justiça e é coordenadora estadual de defesa da fauna do Ministério Público de Minas Gerais. Minas Gerais. Ela é mestre em engenharia ambiental pela UFOP, que é a Universidade Federal de De Ouro Ouro Preto, Preto. e doutoranda em ciência animal pela Universidade Federal de Minas Gerais. Então, olha que interessante, gente. A gente tem uma promotora de justiça que tem uma formação tão múltipla, né? E por isso talvez esse seja um excelente diferencial pelo trabalho que ela faz. Doutora Luciana, eu queria que você contasse primeiro para a gente o que faz um promotor de justiça, porque o nosso público é muito variado. Então, muitas vezes as pessoas têm uma visão errada do que é ser um promotor de justiça, achando que um promotor pode resolver tudo, né, num município, numa cidade, principalmente quando a gente fala de questões relacionadas aos animais ou ao meio ambiente. Então, para iniciar, eu gostaria que você falasse um pouquinho o que é o trabalho de um promotor de justiça e depois a gente vai encadeando as próximas questões aí. Vânia, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo convite, agradeço ao Fórum pela oportunidade de ocupar esse espaço, de poder falar sobre o trabalho da Coordenadoria Estadual de Defesa da Fauna. Essa parceria com o Fórum é muito importante para nós, né? Eu agradeço mesmo. Bom, o Ministério Público é uma instituição que está sempre assim, em evidência, né? Nos jornais, a população sempre ouve falar do Ministério Público, do promotor de justiça, do procurador, mas pouca gente, de fato, conhece qual que é o trabalho do MP. A Constituição, ela fala que é uma instituição que se encarrega de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais indisponíveis. Resumindo isso, né, para uma linguagem acessível para o público, isso significa que o MP ele vela pelos interesses da coletividade como comunidade. Né? São os interesses que interessam a todos os interesses, né, que se referem a todos os cidadãos. E são múltiplos esses interesses. Né? Então, o promotor de justiça, pensando-se numa comarca pequena, numa promotoria de primeira instância, o promotor ele vai atuar na defesa da saúde, né, que é uma questão que hoje está em evidência. Ele vai atuar no combate à criminalidade, no combate à corrupção e na defesa do meio ambiente. É uma das ações que o Ministério Público abraçou, ou uma função do MP. Dentro dessa função ambiental, o Ministério Público atua na defesa dos animais. Durante muito tempo, essa defesa dos animais era como um valor ecossistêmico, né? Ela tinha um interesse de preservar o equilíbrio ecológico, né? do ambiental. Mas com a Constituição de 88, essa defesa também ela ultrapassa para o indivíduo. Então, o valor intrínseco que o animal tem. E o promotor de justiça atua dessa forma. Agora, uma pergunta, doutora Luciana. Eu acho bem importante essa colocação que você fez, que a Constituição de 88 ela foi um marco divisório nas questões, acho que tanto ambientais quanto pelos animais, tá certo? Mas só que eu me recordo, né? Só nesse século aqui que a gente começou a ver essas questões dos animais tratadas de uma forma mais especial, mais diferenciada, tanto que levou o Ministério Público de Minas Gerais a ter uma coordenadoria que é diferente de todos os outros estados brasileiros, que é a Coordenadoria Especial de Defesa da Fauna. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para nós o que é a CDF, como é que ela apareceu, né? Qual foi o início? Eu sei que o início foi de outra forma, então eu queria que você contasse isso um pouquinho para a gente, porque eu acho que o exemplo de Minas Gerais ele é um exemplo que todos nós temos que lutar para que todos os estados brasileiros tenham com esse grande papel que vocês fazem. Você pode contar um pouquinho para nós?
Sim, é interessante essa observação, Vânia, porque a coordenadoria, ela iniciou a partir do reclame da sociedade. A sociedade civil organizada de proteção aos animais em Belo Horizonte, ela procurou, na época, o nosso Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente e propôs a criação de um órgão especializado na defesa dos animais. Eu imagino que os protetores tivessem em mente aquela defesa do órgão de execução, do promotor de justiça que atua no fato. Mas a nossa experiência de atuação especializada, ela levou a instituição a decidir por de uma outra forma de atuação, que seria a criação da coordenadoria. O que é a coordenadoria? Ela é um órgão de apoio ao promotor de justiça. Então, o promotor de justiça, ele atua, nós chamamos de órgão de execução, ele atua no fato concreto, mas a coordenadoria, ele dá suporte para esse promotor atuar de forma técnica. Porque, como eu disse anteriormente, o promotor ele pode atuar em diversas áreas. E é impossível que ele seja especialista, né? Vocês viram aí que eu fiz mestrado em engenharia e estou fazendo doutorado em medicina veterinária. Porque, assim, nós precisamos nos especializar. Mas eu atuo na área ambiental praticamente a minha carreira toda. Mas tem promotor que atua em tudo. Então, essa é uma necessidade do Ministério Público, ter órgãos de apoio que prestam suporte ao promotor de justiça para que a nossa atuação no Estado ela seja feita de uma forma técnica e minimamente uniforme. Né? Como que o promotor vai entender de manejo populacional, por exemplo? Isso é difícil, né? Porque tem toda uma ciência por trás ali que ele não vai ter tempo de se dedicar, tendo que se dedicar a tantos assuntos. Então, a coordenadoria, ela produz conhecimento e compartilha isso com os órgãos de execução que estão no interior do Estado. Entendi. Então, para as pessoas entenderem, a Coordenadoria Especial de Defesa da Fauna em Minas Gerais é um órgão estadual que nasceu de uma demanda da sociedade civil que tinha uma ansiedade para que as pessoas pudessem ter as questões afeitas aos problemas ligados aos animais de uma forma geral, vamos dizer, a fauna silvestre, os animais domésticos, os animais de estimação, na experimentação científica, nos animais de produção, tivesse um local que pudesse lidar com esse tema de uma forma mais especializada. Então, foi isso. Exatamente isso. E assim, muito também... Quando que começou esse movimento? Esse movimento por volta de 2010, 2009, por aí. Porque dentro de Minas Gerais a gente já tem uma experiência no âmbito do MP de atuação especializada. Né? Nós temos 3 coordenadorias estaduais especializadas. A primeira criada foi em habitação e urbanismo, a segunda em patrimônio histórico e cultural e a terceira na fauna. Então já havia uma experiência exitosa do MP. Né, em atuar especializadamente. Então, a sociedade percebeu, opa, se tem uma pessoa que só pensa nisso e isso é prioridade, sai melhor. Então, acho que foi essa experiência que motivou os protetores a procurarem. Depois, houve uma movimentação dentro do próprio Ministério Público, e eu gostaria de registrar aqui o papel da doutora Lília Marota, que é procuradora de Justiça. Na época, ela era promotora de Justiça da capital, era promotora da fauna de Belo Horizonte, e ela cadastrou essa iniciativa no banco de projetos do MP. E daí, então, houve uma decisão do coordenador do CAOMA, na época, que é o nosso Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente, doutor Luciano Badini, que criou o GDEF, né, que era o Grupo Especial de Defesa da Fauna, foi o embrião da coordenadoria. O GDEF, ele era composto por vários promotores de justiça e servidores do Ministério Público, analistas, né, em direito, em medicina veterinária. Nós compunhamos um grupo muito coeso de pessoas interessadas na defesa da fauna, mas nós éramos promotores naturais de outras áreas, né? Eu trabalhava em Formiga, na cidade de Formiga, no Centro-Oeste. Então, a gente ficou como GDEF durante 7 anos. Né? Eram 5 ou 6 promotores, doutor Leonardo, doutor Francisco, doutora Anelisa, doutora Lilian, doutora Ana Heloísa, que é até falecida, deixa eu ver, Clarice Marota, Marcela, Isabela, né, tantos outros aí que participaram e que engrandeceram o nosso trabalho. E a questão foi crescendo dentro do Ministério Público, a gente produziu conhecimento em várias áreas, a gente faz um seminário desde o segundo ano, do primeiro ano do GDEF, a gente faz um seminário, você inclusive já deu palestra para a gente, né, Vânia? Mais de uma vez até, a gente faz um seminário muito importante. Hoje a gente tem uma profusão, né, de gente falando sobre defesa da fauna, mas lá em 2012 a gente não tinha, eram raros os seminários, né? E então a gente começou a produzir conhecimento.
Em 2017, no final de 2018, o doutor Antônio Sérgio Toné, que é o atual Procurador-Geral de Justiça, ele decidiu converter o GDF, o grupo, na SEDEF, na coordenadoria. Então, nós deixamos de ser uma estrutura precária com promotores atuando voluntariamente, sem prejuízo das suas atribuições originárias, para ter um coordenador com exclusividade, que sou eu desde a gênese, né, dessa coordenadoria, com uma estrutura, com pessoas trabalhando ali somente em prol da defesa da fauna. Eu acho que essa sua explicação é muito importante, doutora Luciana, porque eu vejo sempre uma ansiedade de todo mundo, principalmente da proteção animal, em vários estados, diferentes cidades, né? E todo mundo usa o exemplo de Minas. Eu própria sou super fã desse trabalho, assim, elogio demais. Eu acho que se tem um estado que tem dado exemplo para a gente na questão da defesa da fauna da forma correta, tem sido o estado de Minas Gerais, e eu acho que assim, o ponto central tem sido o SEDEF. Eu vi que até algumas pessoas comentaram aqui a respeito da vocação, né? Vocês em Minas falam muito assim, as pessoas são vocacionadas, né, para isso. Eu aprendi com vocês aí esse termo, e eu acho que é verdade. Assim, eu vejo que tudo que o SEDEF fez não dependeu só de uma vontade, né, de uma demanda da sociedade, mas das pessoas certas estarem nos lugares certos e com o passar dos anos e tendo esse crescimento. Então, você falou bem dos seminários, que eu acho que são super importantes. Eu já tive a honra de participar como palestrante, como ouvinte. Sempre que eu posso participar, eu não perco, porque eu acho que a gente aprende muito, né? A gente, enquanto profissional médico veterinário, a gente aprende muito com vocês os caminhos, né, que são necessários serem trilhados para que, de fato, uma situação que é ruim para um animal ou para muitos animais possa ser transformada. Por conta disso, eu queria saber como é que você pensa, por exemplo, dentro do SEDEF chegam muitas demandas. Então, demandas de cães e gatos, demandas de animais de produção. A gente já teve, nós pelo fórum, já criamos várias demandas para vocês, na época dos desastres ambientais, que eu acho que são transformadores. Eu queria que depois você dedicasse um momento para falar sobre a questão dos desastres ambientais, que nós tivemos tanto de Mariana como de Brumadinho, o papel, né, fundamental. Eu que tive presente nos dois, sei da diferença, né, dos dois casos, do ponto de vista da ação do Ministério Público, da proatividade, né, que resultou numa mudança completa, né, das ações de responsabilização no momento exato do problema, né, com as empresas. Mas antes disso, eu queria saber como é que você foi definindo esse caminho diante de tantas demandas, né? Porque tem demanda da sociedade, tem demanda das ONGs, tem demanda de outras denúncias, fiscalizações que vocês fazem, né? E eu sei que vocês criaram vários programas. Eu queria que você me contasse um pouquinho como foi isso, por favor. Então, a nossa estrutura é uma estrutura pequena, né, dentro da coordenadoria, muito enxuta, e nós recebemos demanda do estado todo. E eu vou reforçar aqui o que eu disse antes, nós não somos órgão de execução. Então, eu recebo uma demanda do interior do estado, eu encaminho para o promotor com uma sugestão de atuação. E o encaminhamento dessas demandas é que dá o tom da atuação da coordenadoria. Naturalmente, a gente recebe muita demanda de cães e gatos, né? Porque o IBGE está aí para comprovar que os brasileiros estão cheios de cachorro e gato dentro de casa. Tem mais cachorro e gato do que crianças, né? Então, dado da realidade. Então, isso se reflete também no nosso trabalho, né? Vem muita demanda de cães e gatos. Então, nós passamos a atuar com muita ênfase na questão do controle populacional de cães e gatos. Mas aí chegam outras demandas, né? Alguém mencionou a questão do javali, já é uma questão que já sinalizou dentro da coordenadoria. Será que esses manejos aí, propostos pelo governo federal, eles são éticos, eles são efetivos ou não, né? Então, começam a chegar as demandas e nós vamos organizando os projetos, que são muitos, né? Aí vem animais em desastres, né? Nós tivemos 2 desastres muito grandes em Minas Gerais. Então, a gente já também tem um trabalho nessa linha. Nós vamos aproveitando os momentos e principalmente as pessoas, né? Nós fazemos aí o seminário anual, eu acho que a gente tem um aprendizado muito grande. Eu saio nova do seminário, assim, com muito conhecimento novo, empolgada, mas também com pessoas, né? Com relacionamentos que a gente faz ali naquele momento do nosso café vegano, são tão importantes quanto os aprendizados.
né? Porque como nós temos uma estrutura pequena, nós podemos nos acomodar ou então fazer boas parcerias. E eu até fiz um bilhetinho aqui, Vânia, para agradecer minhas parcerias. Eu vou fazer isso agora, posso? Isso, Quero claro, agradecer o Fórum, pus um bilhetinho, não posso esquecer o Fórum, que é um grande parceiro, a UFMG, professora Daniele, professora Camila, né, todos os estudantes ali que nos apoiam. Quero agradecer aos colegas promotores de justiça, que mesmo sendo uma coordenadoria ou sendo a coordenadora, eles nos dão a mão, doutora Monique, doutora Nelisa, tantos colegas valorosos ali que têm dado força para o nosso trabalho. Eu gostaria de agradecer a doutora Samila Mol, da SEMAD, né, a Assembleia Legislativa, o Movimento Mineiro, todas as ONGs que dão suporte e reforçam a atuação da coordenadoria, né, as entidades protetoras do estado todo, a ARPA, Associação Regional de Proteção Ambiental de Divinópolis, o Unifor, enfim, tantos parceiros maravilhosos que tornam o nosso trabalho possível, né? Então, assim, eu posso falar já um exemplo? Por exemplo, uma questão claro, que sempre... fique à vontade, doutora Luciana. Pode falar o que você Hoje nós quiser. vamos disputar quem vai falar mais, Vânia. Por exemplo, chega uma demanda do interior do estado que o que fazer com o galo de rinha apreendido? Eu tô com 100 galos de rinha aqui, Luciano, o que eu vou fazer com esse galo? A gente não tinha o que fazer, era muito triste, né? Daí eu tenho a minha parceria lá com o professor Dênio do Unifor. Eu liguei para o professor Dênio, falei, professor Dênio, só tem que criar um protocolo para poder pacificar esses animais. Nós precisamos ter uma alternativa para esses animais que não seja o abate. Aí o professor Dênio falou, vou estudar o caso. E aí logo ele já veio com uma proposta, então nós criamos um projeto de pacificação dos galos de rinha, que eu adoro esse projeto. Eu convido todos a lerem no nosso blog, defesadafauna.blog.br, sobre esse projeto. Então hoje, por exemplo, tem uma apreensão de galos de rinha no interior do estado, eu tenho a grata satisfação de falar para o promotor, pode mandar o galo para a formiga. Aí chega um caminhão com 100 galos, eles são pacificados, são doados, né, para produtores rurais, microchipados, anilhados, todos bonitinhos. Então é uma satisfação muito grande que eu tenho, sabe, Ivane? Eu vou seguindo o curso, assim, do que vai dando certo. Isso, eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque uma das minhas perguntas para você era sobre esse projeto maravilhoso. Eu vou aproveitar publicamente aqui e dizer para você que eu estou querendo o contato do professor Dênio, porque nós temos uma colega aqui em São Paulo que está disposta a montar um projeto desse. Inclusive, eu depois vou te pedir ajuda para a gente tentar pensar em recursos, porque eu nem acho que é um recurso tão grande, mas precisa de um recurso mínimo, né, para fazer. Ela tem a área, ela tem feito esse trabalho. Eu queria colocá-los em contato. Ela é veterinária e bióloga, ela já fez esse trabalho algumas vezes, mas eu queria que a gente criasse um padrão e multiplicasse, doutora Luciana, esse projeto pelo seguinte: esse final de semana mesmo nós tivemos um caso muito triste no Maranhão, no interior do Maranhão, onde eram 83 galos. E assim, pleno domingo foi feita a apreensão e vai aonde esses galos? Quem vai ficar com eles? E depois daquela mudança que teve recentemente, julgada pelo ministro do Supremo, Gilmar Mendes, dizendo que os animais não podem mais ser mortos, o que eu concordo, se criou um impasse, porque o que acontece é que quando a gente não tem um local, você sabe disso, para que esses animais sejam removidos e sejam cuidados, recuperados e destinados, eles acabam ficando nas mãos dos próprios galistas, das pessoas... O que é a pior das hipóteses, né? Pior das hipóteses. E aí o que acaba acontecendo isso? E aí, para piorar esse caso, só para você entender, os animais estavam em algum lugar depositados, eu não sei se na delegacia, se estavam em algum lugar, eles foram todos roubados. Então, de domingo a hoje, quarta-feira, acho que foi ontem de manhã, ou antes de ontem à noite, eles foram todos roubados. Ou seja, provavelmente voltaram para o mesmo local. Então, se a gente não estabelecer um protocolo, na verdade, que tenha, a partir do exemplo do professor Dênio e de outras propostas que possam ser, aos poucos, reunidas, e a gente fazer exatamente o que a gente já fez com cães e gatos, com a questão de outros animais, que a gente vai fazendo protocolos para divulgar isso no Brasil, nós não vamos conseguir evitar. Porque, olha, para mim, que sou veterinária, o maior absurdo possível tirar um animal de maus tratos e deixar que ele seja morto. Porque então, para que eu tirei ele de onde ele estava? Eu tirei ele de um sofrimento para matar ele? Isso é sinal do nosso atestado de incompetência, não podemos. Então, Vânia, eu queria pedir aqui esse apoio
para que a gente faça esse contato, né, essa rede, e tentemos aos poucos ir distribuindo isso pelo país. É o nosso interesse, é espalhar a experiência. Nós estamos até para publicar um artigo, né, divulgando a metodologia que foi desenvolvida. E é um projeto barato. Eu fiquei cutucando já ele indiretamente outro dia, através da professora Fernanda, eu acho. Isso, Pedi a ela uma ajuda para a gente publicar isso. Isso é super importante. Nós já estamos com o artigo quase pronto. Eu fui convidada para compor o artigo, mas assim, ele tem super disponibilidade para compartilhar, né, o modelo, e não é caro. A gente fez um investimento assim pequeno, mas comparado aos benefícios, né? Mas com o apoio essencial do Centro Universitário de Formiga. Exatamente. Então, eu acho que, assim, Minas, como eu digo, dá muitos exemplos. Então, vamos aproveitar esse, doutora Luciana. Eu peço a sua ajuda aqui, o quanto antes a gente possa publicar, estreitar esses laços e que você coloque nos seus seminários a possibilidade da gente ampliar essa discussão sobre esse tema, que eu acho muito importante. Aproveitar que alguém fez uma pergunta, agora eu já perdi aqui o nome da pessoa, me desculpe. A pessoa perguntando se os seminários ficam disponíveis de alguma forma para as pessoas assistirem. E se agora os próximos, enquanto a gente continuar nessa situação do isolamento social, se você acredita que nós teremos seminários online, dando a oportunidade que mais pessoas pelo país possam acompanhar. A nossa expectativa é fazer um webinário esse ano, e os seminários, alguns estão disponíveis na página, no blog, né? defesadafauna.blog.br, tem um link para o YouTube. O último eu tenho certeza que está disponível. A gente tem alguns que foram publicados nos anais também. Então, as pessoas podem acessar até o texto escrito. Então, sempre o blog é o melhor caminho para acessar esses conteúdos, ou então as páginas do Ministério Público mesmo, né? Porque tem manuais, né? Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa questão desse trabalho, desses materiais que você foi conseguindo produzir, estão disponibilizados para as pessoas. Porque eu própria já tive a oportunidade de distribuir para outros estados, ou veterinários, ou pessoas da área jurídica, protetores que me pediram, inclusive esses últimos sobre manejo populacional, eu já tenho distribuído, sempre passo a página, faço o download, né? Mando para a pessoa e mando o link para que ela conheça a página, porque tem muita coisa boa ali, né? Então, no nosso blog a gente concentra as publicações, né? E são graças a parcerias que nós conseguimos produzir materiais de alto nível. Nós temos lá, por exemplo, folders, cartazes que as entidades protetoras podem imprimir em preto e branco, por exemplo, né? E dobrar e entregar num evento de adoção. Nós temos materiais de apoio a agentes públicos que atuam na defesa da fauna, por exemplo, o Manual de Atuação e Manejo Populacional, em parceria com a UFMG, que já é bem mais profundo, assim, um aprofundamento no tema. Nós temos também um informe técnico voltado para o público leigo sobre manejo populacional, de uma leitura muito agradável. Estamos com vários outros no prelo, né, para sair. Por exemplo, nós vamos publicar agora sobre leishmaniose, acumulação, né, já está finalizado. Temos também, vamos publicar um sobre construções amigáveis para pássaros, junto com a Ecoaves, que é uma entidade. São várias publicações que estão no prelo aí, para sair. Ótimo. E todos nós concentramos no blog. Ótimo, muito bom. Eu queria que você contasse para a gente, doutora Luciana, um pouquinho do projeto do Prodevida, que eu acho que é um projeto bem importante que vocês têm no estado de Minas Gerais e que tem vários desdobramentos, né, até chegar ao que está acontecendo atualmente. Queria que você contasse um pouquinho da história do Prodevida para as pessoas. Então, o Prodevida é o Programa Regional de Defesa da Vida Animal. Ele começou quando eu ainda era promotora em Formiga. Eu recebi uma visita da professora Fernanda, que você já mencionou, e do Gilmar Santos, que é da Secretaria de Estado de Saúde. E eles me perguntaram se não havia como a gente destinar um castramóvel, uma medida compensatória para comprar um castramóvel para os municípios da região. Esse agente da Secretaria de Saúde, ele estava preocupado com a leishmaniose visceral canina, é o trabalho dele, né? Trabalhar com o combate à proliferação, né? da leishmaniose. Então, ele achava que a redução da população de animais poderia favorecer a redução da zoonose. Então, eu achei a ideia muito boa na época, conversei com os meus colegas promotores de justiça na região centro-oeste, e nós fizemos ali uma vaquinha de multas, né? Um tinha um TAC com valor, o outro com outro, nós conseguimos comprar 2 castramóveis.
nós reunimos os municípios e falamos com os prefeitos, olha, vocês precisam implantar uma política pública de defesa dos animais e nós temos aqui dinheiro para comprar castramóveis. Se vocês se comprometerem perante o Ministério Público que vão cumprir a lei, nós vamos comprar os castramóveis. Esse foi o primeiro arranjo do Prodevida. A gente já tinha um modelo de atuação, que era lá em Formiga, né, que a gente já tinha feito antes o acordo com o prefeito Luiz, e a gente foi por esse caminho. Aí os primeiros 20 municípios assinaram conosco. E aí a gente foi prosseguindo na iniciativa. Hoje nós estamos com mais de 120 municípios, né, com mais de 10 castramóveis. A gente cede o castramóvel através de parcerias. Por exemplo, a ARPA tem 10 castramóveis, ela cede para aquela região e os prefeitos usam gratuitamente aquela unidade. E eles têm que assinar um termo que a gente chama de termo de compromisso positivo, em que eles se obrigam a cumprir a Lei 21.970, que é a nossa Lei Estadual de Manejo Populacional, e a 13.426, que é a Lei Federal. Aí, depois que eles assinam, a gente fazia uma capacitação. Você também já até participou, acho que da primeira capacitação, sim, né, Vânia? Sim. A gente fazia uma capacitação. Mas aí a gente achava, os prefeitos continuavam com dúvida, os municípios continuavam, muitos municípios pequenininhos, né, Vânia? Você sabe que a gente tem municípios de 3 mil habitantes aqui em Minas Gerais, que não tem veterinário, né, que não tem um profissional. Aí nós pensamos, como melhorar essa assistência aos municípios? Porque eu, como promotora, com o acordo, eu encerro meu procedimento, mas não é esse o meu objetivo. Eu quero que a política pública seja implantada, eu quero ver a coisa acontecendo na realidade. Aí nós conseguimos fechar uma parceria com o ITEC para prestar um apoio na gestão. Então, hoje a gente, além dos castramóveis, que a gente consegue em algumas localidades, a gente consegue até mais, a gente consegue insumos veterinários através de medidas compensatórias. Hoje a gente presta esse curso gratuito para os prefeitos. Ele assina o acordo, ele se matricula no curso, ele coloca lá o seu agente comunitário, o seu veterinário, a proteção animal, para aprender como fazer manejo populacional de cães e gatos. E aí eu quero agradecer a doutora Annalise Bastos, Conselho de Medicina Veterinária, o Gustavo Shaolin, a Bruna, que são as pessoas envolvidas e que nos apoiam. Você também, né, Vânia? Já deu aula, a professora Rita, todos envolvidos para que essa política pública possa ser implantada de forma sustentável do ponto de vista ambiental e do ponto de vista financeiro também. Eu queria aproveitar e fazer um comentário, doutora Luciana, que sempre para mim foi muito forte essa questão em Minas Gerais, à medida que eu fui conhecendo as pessoas, né? A porta de entrada foi a doutora Annalise, minha amiga querida. Depois conheci outras pessoas, o pessoal do UFMG, conheci você, conheci a Adriana Araújo, outros protetores, fui conhecendo os alunos que hoje são profissionais brilhantes, né, que nós temos aí apoiando você. Tem tanta gente que eu não vou nem citar. Vou usar o Gustavo Shaolin e a Liza, que são os mais próximos, né? São pessoas muito queridas, a Helena. Mas eu acho que o que tem em Minas Gerais que me chama muita atenção é a capacidade de, com pouca coisa, fazer uma grande transformação, porque as pessoas têm um compromisso com o que elas vão fazer. E isso é uma coisa que a gente não vê em todo lugar, não vê em todo lugar. O que eu vejo de mais importante, mais rico aí com vocês, é justamente essa formação de uma rede entre o Ministério Público, a universidade, a sociedade civil, né? Onde todo mundo, apesar das diferentes olhares, são capazes de sentar, trazer demandas, trazer soluções e botar aquilo na prática. Eu acho que o melhor exemplo que a gente está tendo do resultado do Prodevida, que eu acompanho desde o início, eu me lembro que quando eu conheci vocês estavam começando com o Prodevida, é o que está acontecendo agora, essa capacitação online. Como eu costumo dizer, é do desafio que a gente vê que a gente é capaz de dar um salto, né? Talvez se não fosse esse momento, a pandemia, a gente não conseguisse que tantas pessoas estivessem podendo ser capacitadas ao mesmo tempo, né? Então, eu gostaria de agradecer você a confiança, né, no ITEC e MVC, porque eu também sou do ITEC, que agora chama Instituto de Medicina Veterinária do Coletivo, né? A gente está fazendo a transição do nome justamente por entender que toda a área de atuação que começou lá atrás, nós estamos fazendo, doutora Luciana, 25 anos, fez agora, domingo passado,
Nós fizemos 25 anos do primeiro dia que nós ouvimos falar que era possível fazer controle populacional de cães e gatos de outra forma que não só recolhendo e matando animais através de programas de controle de doenças, como era o caso da raiva. Então, parece que foi ontem que a gente começou, né? E para mim, que estava ali naquele dia, que para mim foi o marco de mudança realmente da minha vida profissional, com certeza embasado em conhecimento técnico, não só minha, da doutora Rita Garcia, doutora Adriana Vieira e vários outros profissionais que vieram depois, eu posso dizer para você que ver o que Minas Gerais está fazendo hoje, para nós é muito importante. Porque antigamente a gente falava, porque São Paulo fez, de vez em quando o Rio de Janeiro fez. Depois a gente começou a falar, o Paraná está fazendo, mas hoje eu enxergo em Minas uma capacidade de mobilização, ação e mudança extraordinária. Então, eu acho que, mais do que tudo, a gente tem que agradecer muito vocês pelo que vocês estão fazendo e pelo que eu sei que vocês ainda pretendem fazer. Uma outra questão que eu queria que você me contasse é em relação à associação da tecnologia nesse trabalho do Ministério Público e principalmente dos agentes de segurança pública, para que a gente tenha diminuição dos problemas de maus tratos que são tão comuns no país como um todo. Recentemente a gente teve aquele caso inimaginável, né? Infelizmente aconteceu também aí em Minas Gerais, daquele cão que foi covardemente, teve as patas decepadas, mas que serviu para uma mobilização. Você deve ter visto ontem várias entidades, entre elas o Fórum Animal, se mobilizaram e projetaram no nosso Congresso Nacional várias mensagens, entre elas que animal não é coisa, que a gente não aceita mais os maus tratos, que as pessoas têm que considerar o veganismo como uma forma de interagir com os animais daqui para frente. Ou seja, a gente está vendo que, apesar desse momento difícil, nós estamos tendo uma transformação. Então, eu queria que você contasse um pouco para nós, nesse caminho, né, do ProDevida, como é que nós estamos chegando agora a incluir a tecnologia na melhoria da qualificação de quem trabalha na área da segurança pública em Minas Gerais. É uma ótima pergunta, Vânia. Existe, assim, uma dificuldade de atuação em caso de maus tratos, né? Assim, a população tem uma dificuldade de acessar os órgãos públicos, embora haja várias portas abertas, né? Ela pode acessar o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar, mas constatar os maus tratos há um dificultador, né? O que são os maus tratos aos animais, né? O artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, ele não esclarece. Ele fala que é crime mutilar, matar, abusar do animal, mas ele não esclarece o que são os maus tratos, né? Recentemente nós tivemos a lei em Minas Gerais e a resolução do Conselho que tipificam algumas condutas, que estabelecem algumas condutas. Mas ao chegar no local, o que nós percebíamos era que dependia da vivência do agente fiscalizador. Então, se era um agente assim, que tinha uma vivência, que gostava de animais, ele conseguia perceber, por exemplo, que se o animal não tinha um abrigo, ou se ele estava numa corrente curta, aquilo significava maus tratos. Ou se esse policial ele não tinha essa vivência, ele chegava, via água e comida, mas via um cachorro preso numa corda curta no tempo, achava que estava suficiente. Então, eu conheci uma das alunas da professora Carla Molento, num seminário em São Paulo, da Abrampa. Nós compunhamos o mesmo painel e eu fiquei muito interessada em conhecer o PPBEI, né? Que era o Protocolo de Perícia de Bem-Estar Animal. E eu falei, eu preciso da Janaína Hammerschmidt, né, doutora Luciana? Não foi a Janaína, eu conheci uma outra aluna dela, e aí depois ela me colocou em contato com a professora Janaína. Com a Janaína. E aí, depois disso, eu levei a professora Janaína 2 vezes em Minas Gerais para fazer uma capacitação de policiais de meio ambiente. Mas eu precisava ir além. Eu falei, não foi suficiente ainda. Nós precisamos de melhorar essa capacitação. Isso tem alguns anos, sei lá, uns 3, 4 anos que eu venho trabalhando para a criação do que hoje nós chamamos de aplicativo animal. O nosso objetivo é que o agente público, quando ele faça a fiscalização, né, um policial de meio ambiente, militar, ou um agente fiscalizador de um município, uma guarda municipal, ele tenha critérios objetivos para informar se aquele animal ele tem um nível de bem-estar satisfatório ou não. E aí nós solicitamos o apoio da UFMG através da professora Camila, da professora Daniele, que nos apoiaram na criação
desses parâmetros, né, desses protocolos. O Conselho de Medicina Veterinária também nos ajudou, e nós compusemos aí protocolos de avaliação de bem-estar animal para 5 espécies mais maltratadas, né? Que nós utilizamos aí dados estatísticos das ocorrências para saber que cães, gatos, cavalos, galos combatentes e aves silvestres são os animais mais maltratados. Então, nós criamos protocolos para atuação nesses casos. Como que isso vai ocorrer? Primeiro, a gente pensou em questionário. Depois, o que você falou, a gente precisa ir para o século XXI. Nós pensamos, vamos fazer um aplicativo de celular. Aí nós conseguimos recurso de medida compensatória. Quero agradecer aqui o Dr. Carlos Valera, que é o promotor lá do Triângulo, que custeou, através de medida compensatória, esse aplicativo, via plataforma Semente, que o policial, em resumo, o agente vai chegar na ocorrência, vai responder um questionário no seu celular, e o aplicativo, ele gera um relatório dizendo qual que é o nível de bem-estar animal. Estou vendo que o professor Zanella está falando aí, professor, estou muito envaidecida da participação do senhor. A ideia foi do senhor do aplicativo, viu, professor Zanella? Eu vi a palestra dele no nosso seminário, ele contou de um aplicativo animal, acho que era de equídeos, na Alemanha, daquilo me deu um start, eu falei, nós precisamos fazer isso. E conseguimos, professor Zanella. Então, o policial vai responder o questionário, ele não precisa gostar de cachorro, ele não precisa detestar cachorro, ele só precisa olhar, tem água, está limpa ou suja? São perguntas objetivas, não precisa ser veterinário, e ao final nós vamos ter um relatório dizendo qual que é o nível de bem-estar. Se o nível de bem-estar for ruim, nós vamos entender que existe maus tratos. E importante é que nós temos uma ciência por trás disso. Nós não estamos achando, nós não estamos fazendo isso de forma emocional. É um aplicativo eminentemente técnico, né? São critérios técnicos que nós vamos poder defender em juízo depois, numa ação criminal, numa ação civil. Nós vamos poder contar para o juiz por que aquele animal sofreu maus tratos, e por que ele sofreu maus tratos, o que respalda essa nossa afirmativa. Então, esse aplicativo... Eu queria só fazer uma consideração, doutora Luciana, o quanto esse aplicativo provavelmente vai transformar o serviço de fiscalização, porque eu vi que várias pessoas estão fazendo colocações aqui, falando sobre a importância da fiscalização, que tem lei, mas não se fiscaliza. Então, eu acho que o grande salto de qualidade, pelo menos eu já sei que você tem essa expectativa, eu também tenho, e todo mundo que está envolvido com esse projeto da mesma forma, inclusive o pessoal da Polícia Ambiental aí de Minas, né, da Polícia Militar Ambiental, como vocês chamam. O que eu percebo é que isso pode ser um salto de qualidade para que, de fato, a gente possa mostrar que crimes de maus tratos com os animais, abuso, negligência, omissão, seja lá o que for, eles são passíveis, sim, de uma ação na justiça. Não quer dizer que a pessoa vai sair presa, mas quer dizer que ela vai entender, de alguma forma, que aquilo não pode ser mantido. Pode ser que a gente não tenha que fazer nada, só fazer uma orientação. Pode ser que um veterinário tenha que ir ao local para fazer a orientação e fazer o que precisa. E pode ser que realmente precise de uma estrutura maior para que aquela situação de maus tratos ela não se perpetue, vamos dizer assim, né? Eu acho que, de novo, né, essa força-tarefa, né, de trabalho aí de Minas, ela traz coisas extraordinárias e, de novo, com investimento pequeno. Você falou da plataforma Semente, eu queria que você explicasse um pouquinho para quem não é de Minas, ou para quem não está ligado a esse trabalho do Ministério Público, entender o que é a plataforma Semente, porque eu particularmente sei, você já me contou, eu já participei de outras conversas e outros eventos com você, eu sei o que é a plataforma Semente, mas é que eu acho que ela é uma peça-chave para vocês aí, para a questão de destinação de recursos, para que ele retorne, o recurso que venha, possa retornar de alguma forma numa ação propositiva, positiva para a melhoria de uma questão em relação aos animais. Você pode explicar isso? Sim, a plataforma Semente é um projeto do Ministério Público, né, que se desenvolve no âmbito do Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente, do CAOMA, que se destina a mediar, né, a aplicação de recursos oriundos de medidas compensatórias, de multas que são aplicadas em infrações ambientais. Então, ela funciona como um local de disseminação de ideias, é um banco de projetos, né? Mas ele também faz avaliação financeira, técnica e jurídica do projeto.
Porque às vezes havia uma dificuldade, nós temos fundos, né, de reparação de bens lesados em Minas Gerais, que é o FUNEP, que é o fundo do Ministério Público, e temos também, que foi regulamentado recentemente, temos o CEDIF, o FUNDIF, mas havia uma dificuldade de acesso das comunidades locais a esses fundos, né? Que o FUNEP é muito recente, mas na época só havia o FUNDIF, então surgiu dessa necessidade. Então, uma ONG local queria fazer um projeto e o promotor não sabia se o projeto era viável, por exemplo. Era uma dificuldade, né? E aí criou-se a plataforma Semente para ligar esses bons projetos aos promotores. Dando um exemplo que ocorreu. Uma ONG queria fazer o plantio de 1 milhão de mudas para sair no Guinness. Aí a plataforma Semente perguntou, mas quem vai fazer o plantio? Eles falaram, as crianças da escola. Quem vai fazer a rega? Nós não temos. Então, esse projeto não era viável, né, do ponto de vista ambiental. Havia um perdimento de mudas, o custo dele estava subestimado. Então, em linha simples, o projeto Semente faz isso, a plataforma Semente. Ele avalia previamente o projeto, se ele é viável do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico e aprova ou não o projeto. Quando o projeto ele é aprovado, o promotor ele pode destinar o recurso para aquele projeto. E ele vai ter o acompanhamento da equipe da plataforma, né, vai ter a certeza que aquele projeto está sendo executado e há uma prestação de contas do recurso. É um facilitador, né? Então, esse projeto de gestão que a gente falou, ele caminha no âmbito da plataforma. O projeto do aplicativo, ele funciona também no âmbito da plataforma. Algumas pessoas estão perguntando aqui se o aplicativo está disponível. Ele ainda não está disponível, ele está em fase final de conclusão. A gente tem um arranjo, né, interinstitucional, voluntário, todos participando. Então, nós estamos em fase final de testes desse aplicativo. Nós temos já o compromisso da SEMAD de fazer a utilização. O subsecretário César, ele demonstrou interesse. E também o comandante-geral da Polícia Ambiental, o coronel Cássio, a quem eu agradeço pela acolhida, também se comprometeu, né, a colocar esse aplicativo nas mãos dos seus agentes. A Eliana perguntou se ele vai estar disponível. Nosso interesse é disponibilizar também para municípios, para a Polícia Civil, né, que já também demonstrou interesse em utilizar. Então, difundir amplamente o seu uso. Eu queria, doutora Luciana, falar justamente isso. Aparentemente é uma coisa simples de fazer, né? Mas quando a gente começa a trabalhar com esses dados, a gente vê que é um desafio, porque a gente pegar pessoas que não têm esse olhar, porque eu queria lembrar a todos aqui que a doutora Luciana foi muito clara em dizer que muitas vezes, e não é por mal, não é porque a pessoa é ruim, não é porque a pessoa é perversa, ela ia num lugar fazer uma vistoria, tinha água, comida, uma casinha, o cachorro preso numa corrente, por exemplo, e achava que estava tudo bem. E não é isso. Então, a ideia do aplicativo não é simplesmente fazermos um aplicativo e damos para as pessoas. Não, eles vão ter uma capacitação, vão receber um material para eles entenderem como é que funciona. Isso está passando por fases de testes, para que, na verdade, quando ele saia para o uso prático, na primeira etapa, a gente tenha menos chances de dúvidas, de erros, né, das pessoas. Mas isso é um aplicativo que ele vai ser periodicamente revisto, reorganizado, para que ele possa ser distribuído. Porque eu acho que, assim, quanto mais a gente tiver a tecnologia do nosso lado hoje em dia, para esse tipo de ação, melhor. Porque a gente nunca vai ter número de fiscais suficientes para fazer cumprir leis. Eu costumo dizer sempre assim, lei é ótimo. Então, a gente teve aquela explosão de leis, precisa ter programa de castração, precisa ter programa de castração. E para a gente que lida com isso, a gente sempre falava, olha, não adianta só castrar. A gente tem que ter pessoas educadas, nós precisamos ter programas de registro e identificação, nós precisamos ter combate a criadores clandestinos, ter fiscalização dos criadores autorizados, trabalhar os pontos de comércio, trabalhar a questão das feiras de adoção, enfim, é um conjunto de ações no manejo populacional que vai funcionar. E eu vejo que o aplicativo é uma ferramenta excelente, porque ele vai trabalhar tanto no caso pontual, como a doutora Luciana falou,
dos animais, pelo menos das denúncias mais comuns, né? Então, cães, gatos, equinos, galos combatentes, como a gente chama, passeriformes, né? Mas a gente tem um universo de outras espécies que também vão ter que ser entendidas. E o que é importante? Dentro desse aplicativo, tudo que está sendo construído, está sendo construído dentro do princípio do bem-estar animal. Então, os indicadores, todos que são usados, são os indicadores para avaliação do grau de bem-estar daquele animal. Então, trabalhar com essas variáveis tem sido bem desafiador, mas muito recompensador, porque todas as etapas, elas têm sido muito bem discutidas, é uma equipe muito competente que está fazendo isso, e eu acho que os resultados são realmente muito promissores. É provável que muito em breve a gente já vai ter, né, esse trabalho iniciado, e aí a gente vai poder marcar uma outra live, doutora Luciana, só para contar os resultados desse trabalho em breve, né? Eu estou ansiosa. Eu queria que você contasse um pouquinho agora qual que é a sua expectativa para as próximas etapas, inclusive para esse webinário que você está dizendo, o que esse ano a gente vai ter de novidade, quais são os temas, porque, por exemplo, a gente tem problemas sérios com os cavalos no Brasil inteiro, e eu sei que em Minas Gerais não é diferente, né? Nós mesmos do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal fizemos um encaminhamento recentemente para o Ministério Público de Minas, a respeito de uma questão dos cavalos aí. Mas nós sabemos que é um desafio, porque se nós temos cavalos sendo usados e abusados no local, por outro lado, se a gente não constrói um bom caminho para que esses animais sejam de fato destinados, pensando nos princípios de bem-estar animal, muitas vezes o que acaba acontecendo é que esses animais podem, inclusive, parar no frigorífico, né? Então, nossa preocupação é que são muitos desafios. Eu queria que você contasse um pouco quais são essas... Ui, desculpa, mas uma gata se enroscou aqui, gente. Só um pouquinho. Tive um acidente aqui com uma gata. Espera um pouco. Só um pouquinho. Calma, Oni. Oh, meu Deus. Ajude aqui, André. Senão ela enroscou a mãozinha. Oh, Deus. É que a mesa aqui, gente, é uma mesa de pedra. E a gata enroscou em minha porque tem uma borracha para não ficar muito frio quando a gente vai fazer essas coisas aqui. E ela foi dar uma volta e enroscou em minha, Maone. Mas ela já está salva, felizmente. Ai, que bom. E aí eu queria que você contasse um pouquinho isso, na questão dos cavalos e esse novo webinário, o que você pretende abordar, doutora Luciana? Então, a gente tinha uma programação, a gente faz uma programação com 1 ano de antecedência, né, para o seminário. Mas a pandemia deu uma rasteira na gente. Nós tivemos problema das enchentes no começo do ano aqui em Minas Gerais, né, que foi um fato muito grave depois da pandemia. E nós havíamos programado um seminário sobre criminologia verde, várias capacitações do Prodevida, e o seminário no final do ano sobre ecologia de estradas. Nós temos aqui um projeto também no âmbito da SEDEF, que foi custeado pelo FUNEMP, que é o Fundo Especial do Ministério Público, junto com o Centro Brasileiro de Ecologia de Estradas, da Universidade Federal de Lavras, que é uma referência no Brasil nesse tema. Nós estamos promovendo um diagnóstico dos impactos que as rodovias causam nos animais, né? Talvez o impacto mais importante à biodiversidade seja esse, né? Da operação de rodovias. Então, a nossa expectativa era realizar um seminário sobre esse tema, né? Mas, assim, a gente ainda não bateu o martelo porque houve um atraso na execução do projeto por causa da pandemia, sabe? Essa também é uma área de grande interesse para nós aqui em Minas Gerais. Nós temos a maior malha rodoviária do Brasil, né? São estradas que até pouco tempo eram mantidas pelo governo estadual, governo federal, estado muito ruim. E eu vou afirmar com certeza que nós não temos medida nenhuma, assim, que seja efetiva para reduzir os atropelamentos de fauna. Então, nós estamos trabalhando agora nesse projeto junto com o professor Alex Bager, da UFLA. E a nossa intenção
Eu queria, doutora Luciana, até aproveitar aqui, o próprio professor Adroaldo está falando de outros projetos, e a professora Rita Garcia também, recentemente, conversando conosco, ela falou dessa questão do envolvimento no Ministério Público nesses assuntos complexos, como você coloca. O que a gente vê? A gente vê que existe uma mobilização maior quando existem situações específicas em outros estados. Em Minas Gerais, não, a gente percebe que tem um envolvimento em diferentes áreas, né? Então, você falou da questão da malha viária, você falou sobre uma série de temas que vocês têm em discussão, mas nunca esquecendo a questão dos animais. Como é que você acha que a gente pode sensibilizar o Ministério Público nos outros estados para que a gente possa desenvolver políticas semelhantes a essa, que pensem na fauna como um ponto central e não uma questão secundária, na questão ambiental? Ela tem um tratamento especial, a questão de fundos específicos para que possam existir recursos para esses projetos que não vai beneficiar essa ou aquela cidade, mas sim ações coletivas que acabam beneficiando em várias frentes, diferentes locais. Então, o professor, só registrar, o professor Zanella comentou aqui do projeto Pura, que ele desenvolve em São Paulo, a gente está alinhado com ele, tem a capacitação do pessoal da Polícia Rodoviária, né? A gente tem um alinhamento, também, né, acabou atrasando o prosseguimento das tratativas por causa da pandemia. Mas a criação da Coordenadoria Estadual de Defesa da Fauna, ela foi reconhecida pelo Conselho Nacional do Ministério Público como uma boa prática. Então, se pesquisarem no Google, assim, CNMP, CDF, boa prática, vocês vão cair no manual do CNMP, salvo engano, 2019 ou 2020. Então, assim, tem um reconhecimento, já uma recomendação do CNMP de que, não uma recomendação, mas um reconhecimento de que a coordenadoria desenvolve um bom trabalho e que seria importante que os outros ministérios públicos também criassem coordenadorias estaduais, né? Eu não digo com a mesma estrutura, porque às vezes o estado é muito pequeno, né? Não tem necessidade de ter um coordenador, né? Minas Gerais é um estado muito grande, mas pode ter às vezes um promotor que seja uma referência na defesa da fauna, né? Que seja um especialista sobre aquele tema, tem uma estrutura mínima ali. Então, eu acho que seria interessante levar isso, né, as promotorias locais, levar essa iniciativa, né? Nós trabalhamos esses temas no âmbito da nossa associação classista, mas se a sociedade civil ela se mobiliza, né, eu acho que demonstra para o Ministério Público que aquela questão é importante. Aqui em Minas Gerais isso aconteceu por causa da mobilização da sociedade civil. Né? Eu tive o prazer de conhecer vários promotores em outros estados que são muito competentes nessa questão. Aqui em São Paulo, você conhece, tem o professor Laerte Levay, a doutora Vânia Túlio, que são maravilhosos, né? São referências para vocês, mas o que a gente percebe é que em outros estados não existe essa mobilização, né? Então, eu acho que sempre a gente puder saber os caminhos das pedras é importante. Então, fica aqui uma sugestão, né, que a sociedade civil se mobilize nos seus estados de forma gentil, educada, proativa, para que os estados onde isso for possível, se crie uma promotoria, uma área da promotoria de justiça específica para a defesa da fauna, porque ela é bem importante, como vocês estão vendo, em todas as políticas públicas que estão previstas no estado de Minas Gerais. Outro dia, até conversando com a doutora Luciana, ela falou, não, mas não são políticas públicas. Eu falei, são políticas públicas, não é uma questão de política partidária ou uma política do Estado, né? Políticas públicas é aquilo que a sociedade precisa. É pensar uma organização da sociedade em relação àquilo que é necessário. E como ela própria falou, a gente tem uma situação de que nós temos mais cães e gatos no Brasil do que crianças atualmente, num censo que já foi feito há 10 anos atrás, né? Então, provavelmente, se a gente tivesse outro esse ano, que infelizmente a gente sabe que não vai acontecer da forma com que deveria, pelo menos, a gente talvez constatasse se isso teria aumentado ou não. A gente tem uma população maior do que a população brasileira, aves, suínos,
animais de zoológico, animais de experimentação, ou seja, a gente tem uma grande quantidade de animais que fazem parte do cotidiano de toda a sociedade brasileira, né? Então, isso é uma questão bastante importante. Doutora Luciana, eu gostaria de saber, a gente tem poucos minutos, né, para a gente terminar a nossa live aqui. Eu queria que você fizesse as suas considerações complementares. Várias pessoas disseram que esperam que todas as cidades de Minas Gerais possam em breve receber tanto essa capacitação quanto o uso desse aplicativo, lembrando que muitas cidades, não é só em Minas Gerais, muitas cidades brasileiras não têm polícia ambiental, às vezes não tem nem um grupamento da polícia militar bem estruturado, né? Então, eu acho que é importante realmente a gente conseguir compartilhar informações, conhecimentos e ferramentas que possam ser melhor utilizadas pelos agentes públicos, sejam veterinários, sejam profissionais da área da segurança pública. Eu acho que o importante é a gente avançar em ferramentas para o trabalho de todos. Fique à vontade, doutora Luciana. Eu queria aproveitar assim, só para agradecer a audiência aqui da doutora Lília Marota, que é a minha mentora na defesa da fauna, minha referência. Agradecer o meu irmão, Lucas, e as minhas sobrinhas também, né, que são meus queridos, estão aí participando. E dizer assim, que eu acho que a maior mensagem que a gente pode passar, Vânia, é a compreensão, às vezes, da dificuldade do outro de entender o animal como um ser senciente. Essa eu acho que é a maior mensagem que no movimento de proteção animal tem que levar para a humanidade. Assim, de pensar eticamente, de transmitir esse pensamento respeitosamente e plantar educação ambiental onde for. Esse seminário é a iniciativa mais importante da coordenadoria. Todos os anos a gente produz conhecimento, a gente leva promotores para ouvir assuntos que eles nunca pensaram antes, de uma forma diferente. Nós produzimos conhecimento escrito. Todos os dias nós fazemos reunião, e o Shaolin está comigo todo dia, nas reuniões com os prefeitos. A gente muda o pensamento das pessoas, com a educação. A lei, ela é um instrumento de força, de comando e controle, mas é a educação que muda as pessoas. E as pessoas é que vão mudar o mundo, né? É bem clichê, mas eu acredito muito na educação ambiental. Né? É essa mensagem, né? Às vezes a gente fica tão revoltado com as coisas que acontecem, né? A gente perde a esperança na humanidade, né? Quando a gente vê um caso como esse do Sansão e tal. Mas daí, quando a gente passa a discutir de uma forma técnica, né, no âmbito jurídico, isso é muito importante, a gente deixa de usar o argumento passional, mas você leva uma informação técnica qualificada, você chama a atenção de um juiz para aquele tema que às vezes ele não achava que era relevante, né? Se uma pessoa, às vezes, mantém seu animal preso, né, mas eu falo com essa pessoa com compreensão, com empatia, levando a informação de que aquele ser sente, às vezes a gente muda a realidade daquela vida, a gente muda a visão daquela pessoa. Né? Nós todos somos aprendizes, né, nessa área. E para mim isso é o mais importante, Vânia. E eu quero dizer, sim, que todas as nossas iniciativas, elas estão no blog, nós mantemos o blog para isso e gostamos de compartilhar a iniciativa de outros lugares. Eu vi que tem uma colega nossa aí, Maria José, que quando quiserem mandar para o blog, nós teremos muito prazer em publicar as iniciativas positivas que possam inspirar outras pessoas. O blog é um banco de dados de ideias, assim, é um banco de ideias para que as pessoas possam ler e se inspirar e fazer boas coisas pelos animais. Meu mantra diário é: vamos tornar esse mundo um pouco menos hostil para os animais. O que a gente puder fazer, eu acho que está valendo. Eu queria, doutora Luciana, também já encaminhando aqui para o encerramento, que daqui a pouquinho o tempo começa a contar, deixar aqui também um convite. O Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal tem várias linhas de atuação, entre elas um programa muito especial que a doutora Luciana conhece, que é capitaneado pela Elizabeth MacGregor, que é nossa diretora de educação e é gerente executiva do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, que é o Programa de Educação Ambiental, Humanitária e Bem-Estar Animal. A Beth já levou esse programa para mais de 111 cidades brasileiras, então está aberto aí. Quem tiver interessado em entrar em contato conosco, doutora Luciana, muito obrigada. Nosso tempo está acabando. Mais uma vez eu agradeço. Conte sempre com a gente do Fórum. E semana que vem nós vamos ter uma live com a professora Carla Molento para falar o que nós avançamos em relação ao bem-estar animal no século XXI no Brasil. Conto com você, doutora Luciana. Obrigada.